E aí, animado? Professor Wellington Vieira chegando com mais uma aula e super dicas que vão ajudar você a chegar muito mais rápido ao sucesso, aos seus objetivos. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a combinação, algo muito importante, ó, Enem tá chegando, o PAS também. Temos alguns concursos públicos na praça aí, vamos ficar espertos, ó, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Polícia Civil. Então vamos dedicar, vamos estudar para que tudo possa dar certo, ok? E nessa aula nós vamos corrigir o PET 6, semana 2, terceiro ano do ensino médio. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder nos ajudar, para poder fortalecer o canal. E se você não é inscrito, peço também que você se inscreva. Temos vídeos novos aqui praticamente todos os dias. São aulas para poder te ajudar a chegar muito mais rápido aos seus objetivos, ok? E sem mais delongas, roda a vinheta! É isso aí! E antes de começarmos a resolver as nossas atividades, eu vou deixar para você uma aula, super aula que eu gravei aqui, ó. Está aparecendo no card acima para poder te ajudar a ter mais tranquilidade na resolução dessas questões a seguir, ok? Então vamos lá? Atividades. Questãozinha de número 1. Calcule o valor de cada combinação. Beleza, muito bem. Tranquilo demais. Na letra A nós temos combinação de 6 tomados 2 a 2. Então o que nós vamos fazer? O primeiro número me indica a partir de onde começarei a multiplicar em ordem o quê? Decrescente, não é isso? A partir do número 6. 6. O segundo número me indica quantos números estarão sendo multiplicados. Serão 2 números. Então, 6 vezes 5. Dividido pelo segundo número decrescido até 1. 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. Sobre 2 vezes 1, 2. 30 dividido por 2 é 15. Combinação de 5 tomados 4 a 4. Combinação de 5 tomados 4 a 4 é 5, que é o primeiro número, não é isso? Quantos números estarão sendo multiplicados em ordem decrescente? 4 números. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Ok? 1, 2, 3, 4 números. Dividido pelo segundo, que é 4, decrescido até 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que eu posso fazer nesse caso aqui, ó, para facilitar a nossa vida? A gente pode simplificar, ó. 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2. Beleza? Nesse caso ficou o número 5 em cima e o número 1 embaixo. 5 dividido por 1 é 5. Aqui eu vou abrir um parênteses só para falar com você sobre algo também que eu acho importantíssimo. Olha, combinação de 5 tomado 4 a 4, 5. E quanto seria a combinação de 5 tomados 1 a 1? O primeiro número me indica a partir de onde eu vou começar a multiplicar. A partir do 5. O segundo número, quantos números estarão sendo multiplicados? Um número só. Então é o 5. Dividido pelo segundo número, que é 1, decrescido até 1. Ó, já está o número 1 aqui, não é isso? Quanto que é 5 dividido por 1 é? 5. Então eu quero que você entenda e perceba o seguinte, ó, que na combinação, se eu tenho combinação de 5 tomados 4 a 4, o segundo número é 4. Quanto que falta para chegar até o 5? Não é 1? Então combinação de 5 tomados 4 a 4 é a mesma coisa que combinação de 5 tomado 1 a 1. Da mesma forma aqui, ó, combinação de 6 tomados 2 a 2. É a mesma coisa que combinação de 6 tomados quanto a quanto? Ó, de 2. Para chegar a 6, falta quanto? 4, não é isso? Eu posso dizer que a combinação de 6 tomados 2 a 2 é a mesma coisa, tem o mesmo valor que a combinação de 6 tomados 4 a 4. Da mesma forma aqui, ó, combinação de 15 tomados 3 a 3. É a mesma coisa, combinação de 15 tomados quanto a quanto? Ora, 3. Para chegar a 15, faltam 12, não é isso? Então, combinação de 15 tomados 3 a 3 é a mesma coisa, combinação de 15 tomados 12 a 12. Muito bem, de posse dessas ideias aqui, ó, dessas noções, a gente pode continuar na resolução das nossas questões, beleza? Então vamos lá. Combinação de 8 tomados 4 a 4 agora.
Então, como que vai ficar? O primeiro número é 8. O segundo número é 4. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Tem 4 números aqui? Tem. 1, 2, 3, 4. Dividido pelo segundo, que é 4, decrescido até 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bacana? O que dá para simplificar aqui? Olha aqui, ó. 4 vezes 2 é quanto? 8, não é isso? Ó. 6 dá para dividir por 3, ó, que vai dar quanto? 2. Muito bem. Então vamos lá, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7 vai dar o quê? 70. Ok, até aí? Professor, isso é muito fácil. Pois é, muito simples, muito tranquilo. Combinação de 15 tomados 3 a 3. Combinação de 15 tomados 3 a 3, o primeiro número é quanto? 15. O segundo número é 3. Então, 15 vezes 14 vezes 13. Beleza? Dividido pelo segundo, que é 3, decrescido até 1. 3 vezes 2 vezes 1. Vamos simplificar os números? Olha, o 15 dá para dividir por 3. Dividindo 15 por 3, vai dar 5. Dividindo 14 por 2, vai dar 7. Tranquilo até aí? Então, nesse caso, teremos, olha só, 5 vezes 7 é 35. 35 vezes 13 vai dar 455. Ok? Muito bem, não é isso? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Questãozinha de número 2, que diz assim, ó. Cada situação abaixo envolve agrupamentos que podem ou não ser distinguíveis pela ordem de seus elementos. Classifique com S o agrupamento que se altera ao modificar a ordem dos seus elementos e, em caso contrário, com N. Entendido aqui? Então vamos lá. S quando se altera e N quando não se altera. Vamos lá. Formar números inteiros positivos de 4 algarismos distintos. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, 2, 3, 5 e 7. Formou que número? 2.357, não é isso? Vamos trocar a ordem desses elementos? 3, 2, 7, 5. É o mesmo número? Não. Aqui já ficou 3.275. Então, são números diferentes. Então, nesse caso aqui, a ordem altera? Sim, a ordem altera. Beleza? Escolher 2 calças entre 12 calças de cores diferentes. Beleza, escolhi 2. Vou escolher primeiro uma calça marrom, depois uma calça amarela. Escolhi essas 2 calças aqui. Mas e se eu escolher a amarela primeiro e a marrom depois? Houve uma alteração aqui nesse conjunto? Não, não houve alteração, não é isso? Então, aqui é não. O primeiro é sim, o segundo é não. Que letra? Letra A. Ok? Avancemos. Questão de número 3. Considere os 3 problemas seguintes. Problema 1, problema 2 e problema 3. Em quais desses problemas os agrupamentos considerados são distinguíveis pela ordem de seus elementos? Então, distinguíveis pela ordem, ou seja, a ordem... O que quer dizer a palavra distinguíveis? Nesse caso, quer dizer diferentes, ok? Ou até mesmo distintas, ordens distintas. Então, considerados são distinguíveis pela ordem de seus elementos. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos o 1, ó. A1 diz assim, ó, com os 10 trabalhadores de uma fábrica, quantas comissões de 4 pessoas podem ser formadas? Então, beleza, são 10 trabalhadores, vamos escolher 4 para formar uma comissão. Escolher o trabalhador A, o trabalhador B, o trabalhador C e o trabalhador D. Escolher essa ordem. Se eu mudar a ordem, escolher B primeiro, C segundo, A terceiro e D quarto. Mudou a comissão? Não. Então, nesse caso, a ordem o quê? Não importa, beleza? Então, é diferentes pela ordem aqui? Não. Nesse caso aqui, a ordem não importa. Segundo, usando-se 8 elementos, quantas filas com 5 pessoas podem ser formadas? Olha, no caso da fila aqui, ó, pessoa A em primeiro, pessoa B em segundo, pessoa C em terceiro, pessoa D em quarto, pessoa E em quinto.
Vamos lá, B chegou primeiro, A segundo, D terceiro, E quarto e C quinto. Mudou aí nesse caso? A ordem mudou, não é isso? Então, nesse caso aqui, a ordem importou sim, ó. São distinguíveis pela ordem de seus elementos? São distinguíveis pela ordem de seus elementos? Sim. No 2, sim. No 3 agora. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos de 1 a 9? Então, se eu pego lá ó, o 1, 2 e o 3, formou 123. Se eu pego primeiramente o 2, segundo o 1 e terceiro o 3, formou o número 213. Então, nesse caso, a ordem também, ela o quê? Importa, não é isso? Ela é diferente, olha só. Então, se eu mudo, no caso aqui, a ordem de escolha, então, nesse caso aqui, elas são distinguíveis, são diferentes a ordem dos elementos. No caso da primeira, não, ó. Beleza? Então, nesse caso da primeira aqui, das comissões, escolhi 4 pessoas. Em qualquer ordem aqui, a comissão não muda. Escolhi 5 para formar a fila. Se eu mudar a ordem aqui, a fila muda, não é isso? Se eu escolhi aqui, no caso aqui, 3 algarismos, se eu mudar a ordem dos elementos, aqui também muda. Então, nesse caso, vamos marcar a letra C, não é isso? 2 e 3, letra C. C de certo, C de certeza. Questãozinha de número 4 agora. No círculo abaixo estão destacados 6 pontos. O número de triângulos que podem ser formados com os vértices em 3 desses pontos é... Bacana? Então, eu tenho 6. Desses 6 pontos, vou escolher 3. Então, vamos lá. Se eu escolher, por exemplo, A, o B e o C aqui, ó. A, B e C. Vamos ligar os pontos aqui, ó. Se eu escolhi A, B e C, formou o triângulo A, B, C. Se eu mudar a ordem de escolha, escolher B primeiro, A em segundo e C em terceiro, triângulo BAC. Mudou o triângulo? Não. Quando se não muda, mudando-se a ordem dos elementos, não mudou, a figura continua a mesma, então nesse caso estamos diante de uma questão de combinação, ok? Então quando eu mudo a ordem dos elementos, mudei a ordem dos elementos, e nesse caso mudei a ordem, e a ordem mudança aí não importa, beleza? Continua da mesma forma, então nesse caso é uma questão de combinação, ok? Então combinação de quanto? Nesse caso é uma combinação de 6 números, dos quais estamos escolhendo 3. Combinação de 6 somado 3 a 3. O primeiro número é 6, então me indica a partir de onde eu começo a multiplicar em ordem decrescente. O segundo número, quantos são os números que estarão sendo multiplicados? Serão 3 números, então 6 vezes 5 vezes 4. Está vendo aqui os 3 números? Dividido pelo segundo. Quem é o segundo? 3. Decrescido até 1. 3 vezes 2 vezes 1. Muito simples, muito fácil, muito tranquilo. Então, vamos lá. O que eu posso fazer agora? 3 vezes 2, 6, não é isso? Ó? Beleza aí? Então, vamos lá. Continuando aí, combinação de 6 somado 3 a 3, 5 vezes 4 dá 20. 20 dividido por 1 é 20. Letra o quê, gente? Letra B. Bom demais. Vamos para a próxima questão de número 5. Diz assim, ó. Um clube dispõe de 12 jogadores para formar um time de vôlei que é composto por 6 jogadores. Sabendo-se que esses atletas jogam em qualquer posição, o número de diferentes times de vôlei que podem ser formados com esses 12 atletas, com esses 12 atletas é... Nesse caso aqui, ó, são 6 jogadores. Como eles jogam em qualquer posição, a ordem de escolha desses jogadores, então, não importa, não é isso? Se a ordem não importa, é um caso de quê? Combinação. Combinação de 12 tomado 6 a 6, ok? Combinação de 12 tomado 6 a 6 é 12, que é o primeiro número, vezes. Quantos números? O segundo número me indica quantos números estarão sendo multiplicados em ordem decrescente. Serão 6 números. Então, 12 vezes 11 vezes 10... vezes 9, vezes 8, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 7, dividido pelo segundo, decrescido até 1. Quem é o segundo? É 6. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1.
Vamos simplificar o que é possível simplificar? Olha só, 6 vezes 2 é 12, ok? 10 dá para dividir por 5, que vai dar 2. 8 dá para dividir por 4, que vai dar 2 também. E 9 dá para dividir por 3, que vai dar 3. Aí ficou mais fácil, não ficou? Ficou mais tranquilo, mais suave para a gente calcular. 11 vezes 2 vai dar 22. 22 vezes 3 vai dar 66. 66 vezes 14, aí nós já encontramos o número 924, não é isso? 924. 924 está em que letra? Letra C. Vamos lá? C de certo, C de certeza? Avancemos. Questãozinha de número 6. Considere os 3 problemas seguintes. Problema 1, problema 2 e problema 3. Em quais desses problemas os agrupamentos considerados são distinguíveis, ou seja, distintos, diferentes, pela ordem de seus elementos? Vamos lá? Então, o primeiro problema diz o que aí? O primeiro problema diz assim, ó. Com os 20 alunos de uma turma, de quantas maneiras se pode escolher uma comissão de formatura com 4 pessoas, compostas por um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e um secretário? Olha, nesse caso aqui, ó, perceba que esse primeiro, a ordem importa, não é isso? Se eu escolher, por exemplo, aqui, ó, a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D. Então, A, que veio primeiro, ela é o presidente. B, que veio segundo, é o vice-presidente. C, que veio terceiro, é o tesoureiro. D, que veio quarto, já é o secretário, não é isso? É o secretário. Agora, se eu mudar a ordem aqui, obviamente que os cargos irão mudar. Então, nesse caso, a ordem importa. Se a ordem importa, é um caso, nesse caso aqui, nós podemos dizer que é distinguível pela ordem sim, beleza? O problema 1 é distinguível pela ordem. Vamos lá, problema 2. De quantas maneiras se podem sortear 3 prêmios iguais entre 100 pessoas? 3 prêmios iguais? Então vamos lá, sorteou a pessoa A, B e C. A recebe o mesmo prêmio que B, que o mesmo prêmio que C. Então nesse caso aqui, a ordem de escolhas aqui, ó, eles não são distinguíveis pela ordem, não é isso? Então, nesse caso aqui, o problema 2 não é. Vamos lá, problema 3. De quantos modos Pedro pode arrumar 10 livros distintos, lado a lado, em uma estante? Ora, se ele vai arrumar os 10 livros aí, ó, em uma estante, beleza? Se ele pegar a ordem A, B, C, D, E, F, G, H, ou pegar a ordem B, C, E, D, então a gente vai ver aí que, nesse caso, a arrumação vai, a ordem aí ela vai importar. Beleza? Então, são distinguíveis, nesse caso, pela ordem, ok? Então, distinguíveis pela ordem aí, nós temos o primeiro problema e também o terceiro problema. Primeiro e terceiro problema estão na letra B. B de bom demais. Vamos lá, próxima. Nas retas representadas abaixo estão marcados 8 pontos. 2 pertencentes à reta e 6 pertencentes à reta S e 6 pertencentes à reta R. Beleza. O número de triângulos distintos com vértices em 3 desses pontos que podem ser formados é... Olha aqui, ó, vou pegar esse aqui. Ó. Esse ponto aqui. E vou pegar esse aqui também com esse. Beleza? Formou triângulo? Formou um triângulozinho. Ok? Formou um triângulozinho aqui. A ordem de escolha dos pontos vai interferir? Não. Se não interfere, é um caso de quê? De combinação. Combinação de quantos pontos nós temos ao todo? São 8. Desses 8, vamos escolher 3, ok? Então, 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é o quê? 3 vezes 2 é 6, não é isso? Ora, já que 3 vezes 2 é 6, simplifica. 7 vezes 8 dá quanto? 7 vezes 8 vai dar 56. Muito bem. 7 vezes 8, 56. E aí você vai direto aqui na resposta e tem letra B como resposta lá. Já marca, né? Assim, sai feliz da vida. Fica feliz da vida porque acha que acertou o problema. E na verdade não acertou.
Não acertou? Não, não acertou. Por que que não acertou? Olha aí, acompanha comigo na tela aí, ó. Pelo seguinte, ó. Você vai pegar 3 pontos, não é isso? Você poderia muito bem pegar 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. Pegamos esses 3 pontos. Aí você vai afirmar, professor, mas aí não formou triângulo. Pois é. Então nós precisamos tirar essa quantidade de formações que não formam triângulos. Porque quando eu pego a combinação de 8 tomado 3A3, eu estou também contando esses três pontos aí, né, da reta R que não vão formar triângulos. Então, como que nós vamos fazer nesse caso? Olha, aqui nós temos quantos pontos? 6, não é isso? Combinação de 6 tomados 3A3. Vai dar quanto? 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 6, ó, simplifica. 5 vezes 4, 20. Dividido por 1 vai dar 20. O que é a combinação de 6 tomar 3A3, professor? Quer dizer o seguinte, que desses 6 pontos aqui, ó, eu posso pegar 3. Só que desses 6 pontos aqui em R, eu estou pegando sempre 3, não estão formando triângulos. Ah, tá. Então, nesse caso aí, para achar a resposta correta, é só pegar o total, beleza? Subtrair daqueles que não formam triângulo. 56 menos 20 vai dar o quê? 36, letra A. A de avancemos. Questão de número 8. Num grupo de 10 alunos, há somente 3 homens. O número de comissões de 5 alunos que podemos formar com 2 homens e 3 mulheres é... Tranquila demais, não é isso? Então, vamos lá. Primeira coisa importante. Total de alunos, total, são 10. Ok? Homens. Homens, a questão já falou, são 3 homens. O restante são mulheres. Mulheres, então, serão 7, não é isso? 3 mais 7 é 10. O número de comissões com 5 alunos. Podemos formar com 2 homens e 3 mulheres. No caso dessa comissão aí, a ordem de escolha vai importar? Não, a ordem de escolha não importa. Se a ordem de escolha não importa, é um caso de quê? Combinação, ok? Já que é um caso de combinação, como é que vai ficar essa combinação, professor? Vamos primeiramente fazer a escolha dos homens. O total são quanto aí? No total aí são 3 homens. Desses 3, vamos escolher 2. Desses 3, vamos escolher 2. Então, nesse caso, vai ficar a combinação de 3 tomados 2A2. Combinação de 3 tomados 2A2. Ok? E vamos fazer uma outra combinação. Nesse caso, vai ser uma combinação de 7. Dessas 7, vamos escolher 3. Combinação de 7 tomados 3A3. Então, vamos lá. Combinação de 3 tomados 2A2. Vão ser 3 vezes 2, não é isso? Sobre 2 vezes 1, o E. O E quer dizer uma multiplicação. Combinação de 7 tomado 3A3. 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. 6 dividido por 2 vai dar o quê? 3 vezes. Aqui dá para simplificar, não dá? Ó? 3 vezes 2, 6. Corta com 6 aqui. 5 vezes 7 vai dar 35. 3 vezes 35 vai dar 105. 105, vamos marcar que letra? Letra o quê? C. C de certo, C de certeza. Então vamos para a próxima questãozinha nossa. A nossa próxima questão é a questãozinha de número 9. Essa questãozinha de número 9 diz o quê? Que o diretor de uma escola convidou 280 alunos de terceiro ano a participar de uma brincadeira. Suponha que existam 5 objetos, 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido, por qual personagem e em qual cômodo da casa. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta.
dizendo qual foi o objeto escondido, por qual personagem e em qual cômodo da casa. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. Isso aqui é importante, viu? Sempre distinta das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Então, é um aluno por vez e eles não podem dar as mesmas respostas, tá bem? Tá bom? Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira se encerra. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, porque a... Então vamos lá, vamos entender o seguinte. São 5 objetos e são 6 personagens e são 9 cômodos, ok? Então nesse caso o E aqui quer dizer o quê? Multiplicação. 5 vezes 6 vezes 9. Olha, 5 vezes 6 é 30. 30 vezes 9 é 270. Então, serão 270 formas diferentes aí, ok? Formas diferentes aí de resposta que o aluno pode dar. Então, 270 formas diferentes de resposta. Perceba que são quantos alunos no total? São 280. Ah, então, nesse caso, vamos marcar a letra A. 280 menos 270, 280 menos 270 é igual a 10. 10 o quê? 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Letra A, questão de número 9. Questãozinha de número 10. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Perceba que nesse caso aqui, a ordem de escolha novamente não interfere. Bacana? Então, se a ordem de escolha não interfere, é um caso de quê? É um caso de combinação, ok? É um caso de combinação. Combinação de quanto? Combinação de quanto? Combinação de 10, é isso? Tomados 2 a 2. Bacana? Ó, o técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Então, são 10, combinação de 10 tomados 2 a 2. No caso dessa questão aqui, nós vamos precisar trabalhar com a formulazinha. A formulazinha de combinação diz o que mesmo? A formulazinha de combinação, ela é escrita da seguinte forma, ó, combinação de N tomados PAP, que vai ser o quê? N fatorial sobre P fatorial, N menos P, o quê? Fatorial, ok? O que é o fatorial? É você decrescer o número até chegar no número 1, o que nós estamos fazendo desde anteriormente nas questões anteriores aí, ok? Então vamos lá, combinação de 10 tomados 2 a 2. Como é que vai ficar nesse caso? 10 fatorial sobre 2 fatorial, entre parênteses, 10 menos 2, o quê? Fatorial, ok? O que é isso aqui mesmo? É 10 fatorial sobre 2 fatorial, 10 menos 2, 8. 8 fatorial. Só que, nessa forma que nós fizemos aqui, nós estamos contando também que os canhotos estão juntos, ok? Aqui, nesse caso, está sendo contado os canhotos. Só que ele falou que não pode ter 2 canhotos juntos. Então, o que nós vamos fazer para retirar esses canhotos aqui? Nós vamos fazer, então, uma outra combinação agora com os canhotos juntos. São 4. Quantos canhotos no total? São 4. Desses 4, vamos escolher os 2. Então, nesse caso, vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 menos 2, o quê? Fatorial. Ok? Ou seja, 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 menos 2 é 2 fatorial. E aí, para chegar à resposta final, é só subtrair. Subtrair quem? 10 fatorial sobre 2 fatorial, 8 fatorial, menos 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. E aí, nesse caso, nós vamos marcar que letra?
Letra A. Muito bem, resposta final, letra A. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso você queira seguir, mandar algum e-mail, tá certo? E aí, também agradecendo por você assistir até aqui. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like para poder ajudar o canal. E também, se você não é inscrito, se inscreva para mais aulas e também mais novidades. No mais, até a próxima e fui!